Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal do YouTube. Eu me chamo Rosilene Bogorni, mas pode me chamar de Rose. Sou fisioterapeuta há 15 anos, criadora do método Emovere, e hoje eu vim aqui para gravar o meu primeiro vídeo do canal e responder algumas perguntas que me fazem frequentemente e também que colocaram lá na caixinha do Instagram ontem a respeito de curiosidades de quem eu sou, porque eu estou aqui. Então eu vou responder para você me conhecer um pouquinho mais e também você refletir um pouquinho sobre o seu autoconhecimento, como está seu autocuidado. Primeira pergunta: como o método Emovere surgiu na sua vida? O método Emovere surgiu na minha vida através de um processo de autoconhecimento, onde de um tempo para cá eu venho buscando me conhecer mais, olhando mais para as minhas dores, para as minhas crenças, para as minhas emoções, e ele foi sendo construído nesse processo. Há 15 anos sendo fisioterapeuta, trabalhando com pilates, muitas vezes eu tratei pacientes com dores musculares e cheguei a alguns tratamentos onde eu não tinha uma eficácia como eu gostaria, com 100% de aprovação nesse tratamento. E eu vi que faltava alguma coisa dentro daquele tratamento, mas eu não entendi o que era. E nesse autoconhecimento meu, nesse conhecer bem o meu corpo físico, sentir o meu corpo, sentir as minhas emoções, observar. Enquanto eu praticava o Pilates, eu percebi que nos meus pacientes também, em alguns casos, faltava alguma coisa a mais para a gente olhar e tratar. Então, por muito tempo eu tratei algumas dores físicas e tive bons resultados, e algumas vezes eu tratei alguns pacientes com dores físicas crônicas e que eu não tive bom resultado, e aí que a gente chega ao ponto da criação do método Emovere. Porque o corpo físico, ele não é só um corpo, ele tem uma mente e ele tem emoções. E muitas dessas emoções é o que, quando sobrecarregadas, transformam em dores físicas. Então toda a dor física, ela tem um porquê emocional que a gente precisa olhar, e é isso que eu estou me aprofundando cada vez mais para trazer de conhecimento para mim e poder trazer para você também essa ligação entre corpo e mente e emoção. Qual o maior erro que você vê na forma como as pessoas cuidam da dor? O maior erro que eu vejo na forma que as pessoas cuidam da sua dor é na rapidez. Todo mundo quer um tratamento rápido. Tá com dor, vou tomar um remédio. Tá com dor, vou botar só uma bolsa de gelo. Tá com dor, querem solução rápida. E quando isso, na verdade, não existe. Quer dizer, até existe, né? Porque você trata o sintoma ali, alivia a dor, mas o processo, ele é mais lento quando você quer a cura, você quer se libertar dessa dor. E aí falamos tanto de dor física quanto emocional. O exemplo da depressão é trazer os antidepressivos, né? Ele traz muitas vezes um processo muito rápido de cura, mas as emoções lá dentro, a pessoa fica perturbada. E isso é para dor física também. Eu tô com dor de cabeça, mas eu não questiono de onde vem essa dor de cabeça. Eu tomo um analgésico, resolve, mas o que está me trazendo essa dor de cabeça? A gente precisa se questionar. É de um cansaço, é de um esgotamento, é de noites mal dormidas, é de estresse, é algo que você comeu e não fez digestão. O que está acontecendo? O que vem acontecendo para desencadear essa dor de cabeça? É só um exemplo. Poderia ser uma dor articular, poderia ser uma dor muscular, uma tensão no pescoço, né? Então toma o remédio, a eficácia é rápida, porém trata só ali na hora e não tem um efeito como deveria. Então esse acho que é o maior erro, querer agilidade, querer rapidez, resolver tudo rápido. Dá para se curar só com Pilates? Quando for dores que não têm emoções envolvidas, sim, acredito muito que dá para tratar muitas das nossas dores musculares e articulares com Pilates. Porém, entretanto, que nem eu citei na outra resposta,
Quando se trata de dores que vêm de emoções e de traumas que vai acumulando no nosso corpo, eu acredito que só com Pilates não resolva. A gente precisa olhar para essas emoções, a gente precisa aprender a sentir o que o nosso corpo está dizendo e a gente precisa olhar com carinho, com atenção e tentar buscar uma cura mais ampla. No método Emovere eu trago um pouco dessa questão de cuidar das nossas emoções, de olhar, de se permitir, de sentir, de não abafar, não reprimir os nossos sentimentos. Trago também a terapia. Eu acredito que a terapia com a psicologia, com o psicólogo, é muito válido. Eu precisei desse processo para estar aqui hoje e curar as minhas dores físicas também. Então eu acredito que algumas patologias, algumas dores físicas, sim, é possível curar só com Pilates, mas quando mexe com o nosso emocional, com sobrecargas emocionais, nós precisamos sim trabalhar de uma forma mais ampla, não só com o movimento físico. Como você lida com o equilíbrio entre maternidade e profissão? Aí vai uma pergunta bem tensa, porque equilibrar maternidade e profissão é algo que eu estou aprendendo e desenvolvendo ao longo de cada dia da minha vida. Há um tempo atrás, quando as crianças eram mais pequenas, eu não tinha esse domínio, eu não conseguia e era um fator de estresse na minha vida. Mas com esse processo de autoconhecimento, terapia, aprender a ser mais disciplinada com os meus horários, definir metas claras. Eu quero definir metas claras no meu trabalho para atingir tal objetivo e meta. Eu tenho um objetivo com os meus filhos, é estar presente em qual momento. Quando eu trago mais clareza para o meu dia, para a minha semana, eu consigo equilibrar mais a maternidade com o profissional. E uma coisa que eu aprendi também nesse período, e estou aprendendo ainda também, vamos ser bem claro e bem franco, que nem todos os dias nós vamos conseguir ser bons em tudo. Tem dias que eu consigo me dedicar muito mais ao profissional e ser uma boa profissional do jeito que eu gostaria. E tem dias que eu não consigo dar atenção para o meu profissional, ele fica de lado e eu dou atenção para as crianças, para a maternidade. Então, a gente precisa aprender que tudo são fases, elas passam e a gente precisa não se doar por inteiro em todas as áreas. Um dia a gente dá mais atenção para o profissional, outro dia para a maternidade, outro dia para casa, outro dia para relaxar, e assim a gente vai equilibrando. Eu acho que não tem uma fórmula mágica. Uma coisa que é muito válido falar é que esse equilíbrio que eu consegui trilhar, ele vem depois dos 2 anos do Vicente, mais ou menos. O Vicente vai completar 4 anos em setembro. Então, enquanto ele era pequenininho, a Milena também era pequena, eu tinha 2 crianças pequenas em casa, então o profissional ficou muito a desejar. Mas hoje eu compreendo e entendo que foi uma fase, eu queria estar mais com eles, né? Então, eu não tinha tanto equilíbrio, tá? Para as mães que estão com crianças pequenas, equilíbrio é uma palavra muito difícil na vida de vocês, eu entendo, tá? Então, seguimos com equilíbrio depois que as crianças começam a ficar um pouquinho maior. Hoje já está bem mais fácil. Próxima pergunta. Quais os primeiros sinais que o corpo dá quando a emoção está sobrecarregando? Os primeiros sinais, na verdade, são vários sinais que o nosso corpo dá. A gente precisa aprender a observar e sentir. Dor de cabeça, tensão na região cervical do pescoço, dor na mandíbula, quando a gente faz o bruxismo, faz a mordida muito pesada, começa a dar dor na mandíbula, irradia para a cabeça, irradia para a cervical, formigamentos, noites mal dormidas. A insônia é super característica do corpo dizendo assim, ó, me salva, porque eu não estou dormindo bem, a coisa não está bem, ou eu estou muito estressado, ou estou muito ansiosa. Então, são vários sinais. Estômago, dor de barriga, são vários sintomas que você pode ter, que é o corpo te dizendo, olha para isso, vamos tomar cuidado, o que está acontecendo, além das dores articulares, dores musculares. Então, todo o corpo, até as alergias, elas são sinais de que algo está acontecendo
dentro da gente emocionalmente e está refletindo no nosso corpo, que a gente precisa olhar e entender da onde está vindo. Você sempre teve esse propósito de cuidar do corpo e da mente é um propósito novo. Ele está sendo encaixado peças de um quebra-cabeça da minha vida pessoal, profissional, emocional, e dentro dessas descobertas minhas, eu descobri esse novo propósito. Dá para se dizer que de uns 2 anos para cá, eu venho aprofundando muito esse tema de autoconhecimento, e eu cheguei num tempo ali da minha vida que eu estava cansada do Pilates, e eu ficava me questionando por que eu não gostava, porque se eu escolhia a fisioterapia. Tá, tipo, tô cansada do Pilates, mas o que eu vou fazer da vida? Se eu fiz fisioterapia, se eu gosto de cuidar dos outros, eu gosto da aula de Pilates, mas aquilo aqui dentro não estava me preenchendo. Eu não estava mais satisfeita. E aí foi, enquanto eu fazia terapia, né, com a psicóloga, que eu fui me conhecendo, eu fiz uma mentoria, que se chama Mentoria 3Ps, que é Performance Pessoal e Profissional. E lá dentro eu fui com o intuito de descobrir o meu propósito. E quando eu estava lá, é lógico que o propósito está dentro da gente, né? Não é alguém que vai lá nos dizer. Mas lá dentro, naquele dia, naquele final de semana, eu senti no meu coração que era isso que eu queria. E o que era isso? É falar para as pessoas cuidar das suas emoções. É olhar para as suas emoções. Dói muito. Mas é libertador olhar para as nossas emoções, porque quando eu entrei num processo de depressão, foi o momento mais difícil da minha vida. Eu estava com as crianças pequenas, mas foi um momento assim, ó, que se eu não olhasse para elas, para essas minhas dores, não para as crianças, se eu não olhasse para as minhas dores, porque estava me incomodando, que estava me entristecendo, que estava me deixando chateada, com raiva, com mágoas, eu jamais seria a pessoa que eu sou hoje. Eu jamais estaria aqui hoje falando com você. Então, quando eu estive lá naquela mentoria 3Ps, eu disse assim, não é isso. Eu não quero só cuidar do corpo físico, eu não quero só tratar a dor física, mas eu quero ajudar as pessoas a olharem para elas, pois elas têm sentimentos, elas têm dores, têm emoções, têm traumas, e isso tudo a gente precisa olhar com carinho, com atenção, para a gente evoluir, para a gente crescer e eliminar as nossas dores no corpo. Todo mundo fala assim, eu quero ter essa leveza, eu quero ser uma pessoa leve, eu quero ter paz, eu quero ter equilíbrio. E como é que a gente encontra tudo isso se a gente não olhar para dentro? É aqui dentro do nosso corpo, do nosso coração, da nossa mente, que fica criando historinhas, inventando histórias o dia inteiro, que não são reais, são fictícias, distorcidas, que as coisas acontecem, que a vida acontece. Então, é isso que eu quero trazer para você, a importância do autoconhecimento, a importância de se permitir ver as coisas tristes que você já viveu, até porque a nossa vida não é só felicidade, a nossa vida, ela vai vir problemas, ela vai vir tristezas, vão vir traumas, mas a diferença na nossa vida vai ser o que a gente faz com cada situação, com cada aprendizado e com cada sintoma que a gente tem, que nos leva a estar em um estado triste, depressivo. Então, esse propósito de trabalhar corpo, mente e emoção, ele surgiu agora há pouco, num autoconhecimento meu, que eu disse, poxa, é isso que eu quero e é por isso que eu tô aqui, para falar isso e falar muito mais também. Quais práticas você faz diariamente para manter sua energia? As práticas que eu mais tenho feito nesses últimos tempos agora é o primeiro, depois que eu resgatei a minha fé, depois do processo depressivo, que isso pode ser assunto para um próximo vídeo, a importância da nossa fé na nossa vida. A primeira coisa, e que eu não deixo de fazer todos os dias, é orar. O meu momento de oração é muito sagrado.
Tem dias que eu tiro para agradecer e tem dias que eu tiro para pedir. Mas normalmente é um momento que eu tiro para refletir, para pensar, para fazer uma meditação, olhar para mim, olhar para os meus sentimentos, dizer o que aconteceu hoje. Hoje foi um dia legal, não foi um dia legal, por quê? O que eu fiz? O que estava no meu controle? O que eu não quero que se repita amanhã? Se eu não gostei, eu posso não fazer amanhã, eu posso mudar o meu destino para o próximo dia. Então, assim, isso é algo que eu não abro mais mão. Não abro mais mão. É isso que me dá tranquilidade, que me dá leveza, que me dá paz de espírito. Então, orar, meditar, parar, pensar nos meus sentimentos. Outra coisa, como nós estamos morando no interior, eu gosto muito de caminhar ao ar livre. Quem me conhece de mais tempo sabe que eu sou apaixonada por caminhada. Já pratiquei musculação, spinning, já fiz muita academia quando eu morava na cidade e fazia caminhada também, mas hoje, quando eu posso, eu boto meu tênis e vou para a estrada, arejar minha cabeça, aliviar meus pensamentos. É uma atividade super barata, é só botar o tênis, botar a vontade nesse corpo e ir. Quando eu posso, no sábado e domingo, eu pratico um pouquinho de treinamento funcional, que eu também gosto muito, ou pilates, e junto com o método Emovere de manhã, eu faço todos os exercícios junto com as alunas. Então, eu trabalho alongamento, mobilidade, fortalecimento e de tudo um pouco. O Emovere pode ajudar pessoas que vivem com dor crônica. O Emovere pode sim ajudar as pessoas com dor crônica, justamente é isso que eu estava falando antes. O Emovere vem com esse propósito de olhar para o paciente, de ensinar o paciente, o aluno, sentir o seu corpo, sentir o que está acontecendo com ele e por que essa dor está tanto tempo ali remando e não sai do corpo. Então, quando a gente começa a olhar com mais amor, com mais cuidado, com mais atenção para aquilo, para aquela dor, a gente consegue um resultado melhor. Então, para quem tem dor crônica, com certeza é sim um lugar para você estar. Como evitar estresse em situações que não fazem parte do nosso dia a dia? É difícil, é trabalhoso. Por muitos anos eu não conseguia fazer isso. Hoje a nova Rosilene, a nova Rose, graças a Deus, a gente é possível evoluir, é possível crescer, mudar os nossos pensamentos. Amém, Senhor. A melhor maneira da gente evitar o estresse é estar consciente no momento do que está acontecendo e ser racional, tá? Não agir com as emoções. Vamos dar um exemplo. Você dirige, você está indo para uma consulta médica e de repente passa um motoqueiro louco do teu lado, tu já se irrita e lá na frente ele causa um acidente. Trânsito para. Você tem horário para consulta médica, você olha no relógio, vou me atrasar, tu saiu meio queimado já, e tu se irrita porque o motoqueiro não precisava, tu podia ter falado com o motorista, ó, vai dar merda lá na frente, desculpa, não podia falar. Vai dar um problema lá na frente e não pode acontecer isso. Qual a tua reação? Primeira coisa, fica irritado, se estressa, vai perder a consulta. Pensa. Estava no teu controle o que o motoqueiro estava fazendo? Não estava no teu controle. O que tu pode fazer para agilizar o que aconteceu? Você pode olhar no relógio, calcular, ver se vai dar tempo de chegar ou não, se o trânsito liberar logo ou não. Você pode mandar uma mensagem para a secretária do médico, avisar que você vai atrasar. E você pode esperar. E o que de mal pode acontecer nessa situação? É você perder a consulta. Claro que muitas vezes causa muito transtorno, sim, mas você não está no controle do que as outras pessoas estão fazendo. A gente tem que aceitar que muitas vezes as coisas que acontecem do nosso dia a dia, nem sempre nós temos o controle. Então, a gente precisa se perguntar: o que eu posso fazer agora? Para não gerar um estresse, para mim não me estressar, aceita, resolve, ponto. Acabou. Essa é uma das melhores formas que eu, Rose, acho, tá? Talvez você vai sugerir
outra situação, outra opção, outra forma. Mas eu acho que aceitar e resolver com calma, com clareza, o problema que aparece é a melhor forma. Por que você escolheu o YouTube? Eu escolhi o YouTube porque eu acho que eu vou gostar desse negócio aqui, ó, de conversar, de levar conteúdo de uma forma mais ampla, uma conversa mais longa. Onde eu estava no Instagram, estou no Instagram, as conversas são mais curtas, são mais rápidas, são mais passageiras. E eu não estava mais me identificando com o Instagram. E eu sou assim, quando eu não... Era que nem o Pilates, ó, eu não conseguia mais, eu fui atrás de outra coisa para me conectar, que foi descobrir o meu propósito, que foi trabalhar emoções e mente. Então, uni tudo no método Emovere. E agora eu estava insatisfeito com o Instagram, estava insatisfeita, aquilo ali estava me incomodando, disse, gente, eu não consigo, não está dando certo. Aí decidi então ir para o YouTube, porque aqui eu consigo falar um pouco mais, me expressar um pouco mais, levar mais conteúdo para você, e eu acho que eu vou me sentir mais completa também. Se você gostou das perguntas, das respostas, você se conectou comigo, se conectou, fez sentido algo, se inscreve no meu canal, deixa seu comentário aqui embaixo, dá um like, envia para as amigas, e vou adorar ver você no próximo vídeo. Beijo no coração e até a próxima!